Olá, boa noite para você de casa, boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. O SBT Interior está começando neste dia 1º de abril, que este mês que está começando seja melhor do que o que terminou e que seja assim sempre, não é? As principais notícias do dia, as mais importantes, você vai ver a partir de agora. Confira os destaques de hoje. Rio Preto ultrapassou a marca de 150 mil trabalhadores com carteira assinada, dados que mostram um bom momento da economia local. Medicamentos têm alta de 4,5%. As empresas fabricantes têm até 15 dias para repassar o valor para os consumidores. 1.200 ovos de chocolate foram distribuídos durante uma grande caça aos ovos de Páscoa na praça principal de Buritama. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. O SBT Interior desta segunda-feira já começou. Rio Preto ultrapassou a marca de 150 mil trabalhadores com carteira assinada. Os dados do CAGED demonstram o bom momento da economia local. Carla trabalhava como freelancer. Nunca ficou parada, mas quando teve a oportunidade de assinar a carteira, não pensou duas vezes. Porque me dá garantias. Vai chegar no dia do meu pagamento está lá. Vai chegar no 13º, meu 13º está lá. Minhas férias estão lá. Entendeu? Então é tudo muito correto. No informal, não. Se eu ficar doente, eu não recebo nada. Se eu trabalho freelancer, eu ganho 100, 150 por dia, eu não vou ganhar nada. O dono do bar e restaurante em que a Carla é gerente diz que o setor está contratando, mais até do que era esperado. A gente vê todo mundo contratando. Tem o período do final do ano que sempre é muito bom, que todo mundo contrata muito extra. A gente entra agora, né, numa escassez, mas um período menos tumultuado. E se nesse período que é onde geralmente as coisas são mais calmas, a gente está contratando, então assim, indica pra gente, né, que o resto do ano é muito promissor. De acordo com o CAGED, o setor de serviços em Rio Preto gerou 891 vagas de trabalho só no mês de fevereiro deste ano. Ao todo foram criados 1.355 novos postos de trabalho, o que colocou a cidade em posição de destaque, com 161.163 novas vagas. Entre as maiores cidades da região, Rio Preto ocupa o primeiro lugar quando se fala em geração de empregos. Mas Presidente Prudente e Araçatuba também apresentaram saldo positivo. Para o secretário do Trabalho e Emprego de Rio Preto, a atenção para a qualificação e capacitação dos candidatos tem sido fundamental para alcançar os bons resultados. Às vezes tinha mão de obra, mas o pessoal ficava pulando de um emprego para outro. E aí, depois de identificar essa demanda, a gente começou a trabalhar especificamente nisso, né? Então, nós começamos a formar curso, modular curso e entregar curso com mão de obra. Mas não só isso. Tem alguns cursos que o pessoal não sai contratado, porém, o que nós fazemos? Trazemos um Sebrae aqui para dentro, damos uma palestra sobre empreendedorismo, chamamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que às vezes o pessoal ele não sai empregado, porém ele sai empreendedor aqui da Secretaria do Trabalho. Adrian ainda não está no mercado de trabalho, mas sempre que pode, participa de cursos e palestras para aprender mais e, assim, estar preparado quando o emprego bater a porta. Maior vai ser minha possibilidade e maior vai ser meu ramo de conhecimento para mim estar desenvolvendo aquela atividade que vai ser designada, uma atividade futura que eu possa vir a ser capacitado. A semana começou com sol entre nuvens e para amanhã as regiões de Rio Preto e Presidente Prudente devem ter sol entre nuvens e baixa possibilidade de chuva mesmo com o calor. Já na região de Araçatuba as chances de chuva são maiores, principalmente à tarde, mas em toda a parte do oeste e noroeste do estado os termômetros devem ultrapassar os 30 graus. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Em Araçatuba, o dia começa com 22 e chega aos 31 graus à tarde. As chances de chuva isoladas aumentam no decorrer do dia. Em Presidente Prudente, a terça-feira vai ser de sol e calor. A nebulosidade até aumenta à tarde, mas não deve chover. Máxima de 31 graus.
Em Rio Preto, o dia vai ser de sol entre nuvens e calor, com uma pequena chance de chuva no fim da tarde. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Coroados, o dia começa com 22 graus e chega aos 32 no decorrer da tarde. Deve chover também no início da tarde, viu? Em Estrela do Norte, sol entre nuvens e calor, máxima de 31 graus. E em Pindorama, a terça-feira deve ser quente e sem chuva, máxima de 32 graus. Deve ser velado e enterrado amanhã em Praia Grande o corpo da mulher de 25 anos que foi morta pelo marido com 2 tiros na cabeça. O caso aconteceu dentro da casa deles em Bálsamo. O corpo de Beatriz Ribeiro Rocha Freitas foi encontrado após uma cunhada não conseguir contato com o casal. Segundo amigos e familiares, a jovem pretendia se separar do marido, que não aceitava o fim do relacionamento de 5 anos e também já estava preparando a mudança para Praia Grande, no litoral de São Paulo, cidade onde a família dela mora. Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito era muito ciumento e possessivo e que recentemente passou a controlar o que a mulher podia ou não fazer. O casal teve um filho de 2 anos que foi deixado pelo pai na casa de um parente antes de fugir. E vários acidentes marcaram a região no fim de semana. Em um deles, um ciclista de 40 anos morreu atropelado na BR-153 em José Bonifácio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ele foi atingido na traseira por um carro. O ciclista morreu no local. O veículo era dirigido por um homem de 28 anos, acompanhado por uma idosa de 72. Motorista e passageira sofreram ferimentos leves e foram socorridos para o pronto-socorro de José Bonifácio. O motorista realizou o teste do bafômetro e deu negativo para a ingestão de álcool. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. E a Polícia Civil investiga também 2 acidentes que resultaram na morte de 3 pessoas aqui na região. Nos 2 casos, as vítimas foram atropeladas e os autores do crime não prestaram socorro. Um dos casos aconteceu em uma estrada vicinal da cidade de Penápolis. 2 homens que eram pedreiros estavam trocando o pneu de um Fiat Palio no acostamento da via quando foram atingidos por um veículo que ainda não foi identificado. O condutor desse veículo não parou para prestar socorro. Um dos homens morreu ainda no local dos fatos. O outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Essa ocorrência aconteceu por volta das 7 horas da noite. Segundo os policiais, o local era mal iluminado e já estava escuro. O outro caso aconteceu na cidade de Pirapozinho, na rodovia Assis Chateaubriand. Um homem de 33 anos conduziu uma moto quando foi atingido por outro veículo e arrastado por cerca de 100 metros na rodovia. Ele foi atropelado por vários veículos e, segundo os policiais, teve o corpo dilacerado. O condutor do outro veículo, que teria batido na traseira da moto da vítima, também não parou para prestar socorro e ainda não foi identificado. O caso também segue sendo investigado. E um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio. Segundo a Polícia Rodoviária, um carro com placas de Itaúna, Minas Gerais, foi abordado e, durante a vistoria, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha escondidos nas portas traseiras do carro, que totalizaram 8,5 kg. E no tanque de combustíveis foram apreendidas 31 porções de skunk, que totalizaram quase 10,5 kg. E você vai ver depois do intervalo que o preço dos medicamentos subiu. E ainda uma reportagem que vai mostrar a dificuldade que muitas pessoas têm de encontrar o equilíbrio entre trabalho e descanso. A gente volta já. Estamos de volta com o SBT Interior nesta segunda-feira e com uma notícia não muito boa para o bolso, porque o governo federal autorizou um reajuste de 4,5% nos preços dos medicamentos para este ano. O percentual, que funciona como um valor máximo, foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. As empresas poderão ajustar os preços no prazo de até 15 dias. Em 2024, não haverá distinção de aumento em 3 faixas, como já ocorreu em anos anteriores. O reajuste vai ser aplicado em cerca de 10 mil medicamentos disponíveis no mercado brasileiro. E por falar em remédios, a lei que garantiu os medicamentos genéricos no Brasil completou 25 anos. A iniciativa representou um grande avanço na saúde pública.
Na hora de escolher o tipo de remédio na farmácia, normalmente o preço faz toda a diferença entre a população. Eu levo o genérico mesmo. E você acha o preço melhor? É. O preço é mais atrativo, é bem melhor. Ele atende bem a necessidade. E é mais barato? E é mais barato. Gerente desta farmácia em Araçatuba, o Sérgio percebe diariamente o sucesso dos produtos genéricos, que representam cerca de 40% das vendas no estabelecimento. O preço mais acessível é o motivo da preferência, já que economizar é a prioridade do brasileiro. O maior benefício é o valor, né? Porque em questão de produto é a mesma fórmula ativa, né? de referência. A lei dos genéricos está completando 25 anos em 2024, um produto que caiu nas graças do povo. A política estabelecida em 1999 representa um grande avanço para a saúde pública e impõe que o preço desse tipo de medicamento seja pelo menos 35% menor em comparação ao produto original. Com o passar desses 25 anos, nós temos mais medicamentos genéricos registrados pela Anvisa e, portanto, amplia o leque de medicamentos. Atualmente, temos cerca de 3.800 medicamentos genéricos disponíveis para a população e que atende a cerca de 800 necessidades terapêuticas. E nós vemos que tem aumentado ao longo dos anos o consumo de medicamentos genéricos. O medicamento genérico passa por teste de referência que tem que ser comprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, antes de ir para as prateleiras. Por isso, os especialistas garantem que esse tipo de remédio pode substituir o de referência sem nenhum problema, já que tem as mesmas propriedades. Então, quando o prescritor, o médico, ou o dentista, ou outro profissional que prescreva, ele pode prescrever o medicamento genérico ou o medicamento de referência. E o farmacêutico, na farmácia, tem autoridade para trocar o medicamento no sentido de uma referência por um genérico ou entre os genéricos, desde que garanta que aquele medicamento tenha a mesma droga, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica e a mesma via de administração. De fato, os genéricos foram um grande avanço para a saúde pública no Brasil. E agora eu tenho duas perguntinhas para você de casa. Quanto tempo do dia você trabalha? E quanto tempo você descansa? Se você nunca parou para pensar sobre isso, vale uma reflexão aqui. Um estudo recente apontou que 6 em cada 10 brasileiros afirmam não ter tempo ocioso. Segundo especialistas, reflexo da cultura atual da hiperprodutividade. Para muitas pessoas, o problema tem sido encontrar equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Pelas ruas, uma queixa bastante comum entre as pessoas é a falta de tempo. Não tem tempo não, hein? Por quê? Serviço, cuidar de criança, resolver as coisas. O horário de almoço meu é 1 hora só. Aí depois é só das 18 horas para ter um descanso. Não tenho muito tempo livre. Trabalho Por quê? das 7 às 8 da noite. E é o trabalho que te deixa sem tempo? Com certeza. A cultura de não destinar uma parte do dia para fazer o que gosta tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil. Dados do Instituto Locomotiva mostram que 65% da população do nosso país não tem um tempo livre durante a semana. A palavra ócio, ela tem origem num radical grego que também deu origem à palavra escola. Então, o ócio ele pode ser compreendido como tudo que vai te trazer desenvolvimento individual. Então, pode ser um tempo que você está lendo um livro, pode ser um tempo que você está desenvolvendo alguma atividade de lazer, mas também pode ser um tempo que você está apenas descansando, porque isso também faz parte do desenvolvimento humano. A pesquisa também revelou que usar o celular é a atividade mais comum entre os brasileiros em momentos de lazer. Em seguida, está passar um tempo com a família e assistir televisão. Na maioria das vezes, a rotina de trabalho é o que impede a possibilidade de descanso e lazer. Meu tempo livre, malemar, é o sábado, que é folga minha. Tirando isso aí, o domingo eu faço alguma limpezinha na minha casa, tudo, porque eu trabalho de segunda a sexta-feira. E ficar sem fazer nada, nem limpar a casa, nem dormir, ficar parado olhando pro nada, isso é comum? Fica difícil para mim. Quando você consegue um tempo livre, durante o fim de semana ou algum feriado, o que você costuma fazer para descansar? Eu aproveito bastante minhas filhas, minha esposa, é o que eu gosto mais de fazer.
Em um mundo onde a cobrança é por mais produtividade e menos pausa, é preciso cuidar da saúde mental. Especialistas recomendam um equilíbrio entre as obrigações e o tempo destinado ao descanso e às atividades prazerosas. E quando a gente não tira um tempo para cuidar de nós mesmos, nós temos o maior risco de desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou burnout e outros problemas psicológicos. Então é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio entre as nossas obrigações, o nosso trabalho, atividades do dia a dia, que são importantes, mas também esse momento de pausa, esse momento de lazer, para a gente desenvolver outras habilidades. Olha, gente, quando se fala em trabalho, não é apenas aquele que garante o nosso salário. Nessa pesquisa entra também o trabalho doméstico, né? Trabalhar fora e dentro de casa. Então é necessário encontrar um equilíbrio entre toda essa carga de trabalho e o tempo de descanso. É necessário que algum tempo do dia seja dedicado a você, para você desligar das atividades e ter momentos de lazer, de satisfação pessoal. O seu descanso é tão importante quanto o seu trabalho. E depois do intervalo você vai ver como foi a caça aos ovos de Páscoa em Buritama. Mas mais de 1000 ovos foram distribuídos na cidade. A gente volta já. Estamos de volta com o SBT Interior e estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo para a contratação de 2.700 soldados de segunda classe. A gente separou aqui algumas informações no telão sobre esse concurso. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos. O concurso tão público para soldado da Polícia Militar. As inscrições vão até o dia 8 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 85. Agora, olha o salário. R$ 4.852,21, quase R$ 5.000 de salário. Quem pode se inscrever? Então, os candidatos têm que ter entre 17 e 30 anos, ter altura mínima de 1,55 m para mulheres e de 1,60 m para homens e ter a CNH nas categorias B e E. Esses são os requisitos para o candidato poder concorrer a essas 2.700 vagas no concurso público para soldado da Polícia Militar. E 1.200 ovos de chocolate fizeram a festa da criançada durante a Páscoa em Buritama. As famílias entraram numa brincadeira de caça aos ovos na praça principal da cidade. E olha, o que não faltou foi diversão e, claro, ovos de Páscoa para todo mundo. Ver tanta criança correndo assim é uma cena que contagia. E o motivo é pra lá de especial. O que você veio fazer aqui nesse domingo de manhã? Pegar muito ovo. Ela chegou, ela tava já andando ali e ela simplesmente pegou e viu as bolinhas no cantinho ali. Foi difícil achar ou não? Foi. Agora é a melhor parte, vai comer o ovo. Aham. 1.200 ovos de Páscoa foram distribuídos durante a caça aos ovos, na cidade de Buritama. O evento, promovido pela prefeitura do município, bateu recorde de público. Esta é a 6ª edição da caça aos ovos na cidade de Buritama. Para conseguir o prêmio, as crianças devem procurar por bolinhas brancas de isopor, espalhadas pela praça principal da cidade. Depois de encontrar a bolinha, basta entrar na fila e aguardar para ganhar o tão esperado ovo de Páscoa. Nós chegamos com uma equipe aqui, escondemos 1.200 ovinhos de isopor e essas crianças vão até as tendas e retiram os seus ovos. Cada criança com uma bolinha e carimbou que recebeu o ovinho. Além de adoçar o dia da criançada, a caça aos ovos garantiu diversão em família. A gente se preocupa um pouco de levar esse tipo de brincadeira, né? Resgatar essa cultura antiga. Hoje tão bom você ver uma criança sorrir, né? Não estando com o celular na mão e sim caçando, né? O seu vale-ovo aqui na praça. Então, o objetivo maior é mostrar para eles que existe outros tipos de brincadeira que também possa dar mexer com o emocional da criança, pode dar um dia de muita felicidade para eles. Assim, você vê todas as crianças aqui com um sorriso no rosto. A ideia é muito boa, parabéns aos organizadores. E o SBT Interior dessa segunda-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se ver amanhã. A seguir, as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil com o César Filho. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.